Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e no vídeo de hoje vou falar sobre o futebol do Corinthians que se prepara para o jogo contra o Botafogo. Ralf e Walter treinaram ontem e podem ser novidades para esse jogo. Vou falar do basquete que ontem venceu e assumiu a liderança do Campeonato Paulista. Mas também vou falar de um assunto que está me incomodando bastante. A CBF tomou uma decisão que beneficia o Fluminense contra o Corinthians na Copa Sul-Americana. Abre o olho, Timão. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E o Corinthians precisa brigar com a CBF para adiar a partida contra a equipe do Avaí, jogo marcado para o próximo dia 25 de agosto, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falo isso porque a CBF adiou a partida entre Palmeiras e Fluminense, que estava marcada para o mesmo dia. Mas o que isso tem a ver com o Corinthians? Tem tudo a ver. Tudo a ver porque o Corinthians terá o Fluminense como adversário pela Copa Sul-Americana. Para você entender melhor essa história, Corinthians e Fluminense disputarão os jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana nos dias 22 e 29 de agosto. O primeiro jogo está marcado para a Arena Corinthians e o segundo para o Maracanã. Entre esses jogos entre Corinthians e Fluminense, haverá uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentando o Avaí em Florianópolis e o Fluminense enfrentaria a equipe do Palmeiras. Com o adiamento entre Palmeiras e Fluminense, o Fluminense terá uma semana de descanso e preparação para o duelo de volta contra a equipe do Corinthians, enquanto que o Timão terá o jogo contra o Avaí para dispersar em relação ao jogo contra o Fluminense. É nítida a vantagem do Fluminense por conta desse adiamento entre Palmeiras e Fluminense. O adiamento é correto, a CBF agiu dentro da lei, tudo porque como o Fluminense jogará o jogo de ida na quinta-feira contra o Corinthians, ele só poderia jogar no domingo contra a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras, por sua vez, que joga a Libertadores, enfrentará o Grêmio na terça seguinte, no dia 27 de agosto, contra a equipe do Grêmio. O Palmeiras só poderia jogar no sábado. Então, como o Palmeiras só poderia jogar no sábado e o Fluminense só no domingo, então havia esse conflito de datas entre CBF e Conmebol, então o adiamento da partida é correta. Só que para não beneficiar o Fluminense, o jogo entre Corinthians e Avaí deveria ser adiado, assim como o jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense, que está marcado para o sábado, por conta da mesma situação que o Grêmio passará contra a equipe do Palmeiras. O Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, reclamou bastante no dia de ontem, dizendo que o Palmeiras estava sendo beneficiado, e eu não vi ninguém do Corinthians reclamando. Sinceramente, acho que o Corinthians deveria se unir ao Grêmio, brigar com a CBF, porque as partidas entre Grêmio, Atlético Paranaense, Corinthians e Avaí devem ser adiadas, senão é nítida a vantagem que Palmeiras e Fluminense terão nesses duelos. E o goleiro Walter e o volante Ralf estiveram presentes no treino de ontem do Corinthians e podem ser novidades do Timão para o jogo contra o Botafogo no próximo sábado. O goleiro Walter, que não esteve relacionado nas duas últimas partidas do Corinthians por conta de uma lombalgia, e caso ele se recupere, será o titular do Corinthians contra os cariocas. Tudo porque o Cássio recebeu o terceiro cartão amarelo no último domingo contra o Internacional e cumprirá suspensão automática. Já o caso do volante Ralf é um pouco diferente. O Ralf não joga uma partida há 3 semanas e se ele estiver recuperado, não sei se o Fábio Carille vai tirar o Gabriel ou não. Tudo porque o Gabriel vem substituindo à altura o Ralf e aí fica essa dúvida, quem será o volante titular da equipe do Corinthians. E ontem à noite no ginásio Vlamir Marques, o time de basquete do Corinthians bateu o paulistano por 95-88. E com esse resultado, o time do Corinthians assumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. O time do Corinthians entrou em campo com sua formação habitual, com o Fuller, o Wesley, o Arthur Pecos, o Tracy Robinson e o Anthony Johnson. O Corinthians mais uma vez não teve o seu treinador, o Bruno Saviani, que faz parte da comissão técnica da seleção, que se prepara para o Campeonato Mundial de Basquete. E no seu lugar, o Rodrigo Carlos, que é auxiliar do Bruno Saviani, mais uma vez treinou a equipe do Corinthians. O próximo jogo do Timão será na próxima sexta-feira, às 8 da noite, contra a equipe de Rio Claro, lá em Rio Claro. O Corinthians, que em 4 partidas venceu 3, perdeu 1,
A única derrota foi justamente na estreia para a equipe de São José. Depois dos 3 jogos seguintes, o Corinthians realizou no ginásio Vlamir Marques e acabou vencendo as 3, fez a lição de casa. E ontem, antes da partida, teve 1 minuto de silêncio em homenagem ao Douglas Nunes. O Humberto jogou, aliás, ele acabou vestindo a camisa número 9 do Douglas Nunes para homenageá-lo. Achei uma atitude muito bonita do departamento de basquete do Corinthians, homenageando o jogador Douglas Nunes, que infelizmente nos deixou no último final de semana. E atenção, o Corinthians entrará em campo hoje às 3 da tarde em dose dupla. Isso mesmo, o Corinthians joga pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Corinthians e Curitiba no Couto Pereira. O Corinthians, que está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro da categoria, enfrentará o 19º colocado, o Curitiba. O Corinthians precisa da vitória para encostar no líder Flamengo, o Corinthians que está 4 pontos atrás da equipe carioca. E o futebol feminino do Timão joga hoje pelas quartas de final no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que terminou em primeiro lugar na classificação geral na primeira fase, enfrentará o São José, que é foi o 8º colocado da primeira fase. O jogo será lá em São José dos Campos, jogo de ida, e o Corinthians no futebol feminino, que é recordista de vitórias, é o franco favorito. Então por hoje é só, eu volto amanhã às 11 horas com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe com os amigos e salve, Timão!